Boa noite, irmãos. Que a paz esteja convosco. É motivo de alegria nós estarmos aqui mais uma sexta-feira, né? E hoje finalizando essa campanha, essa corrente do projeto de vida Céus Abertos, né? E eu creio que os céus já estão abertos sobre a tua vida, né? Eu creio que tudo está aberto para a tua vida, né? O céu está aberto para receber a sua oração, né? E para iniciar essa campanha nessa noite, eu gostaria de abrir orando por você, orando pela sua vida, entregando a nossa vida ao Senhor, entregando a nossa vida a Deus, para que Ele possa fazer maravilhas. Amém? Ore comigo agora neste momento. Amém? Apresente sua família nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós nos reunimos agora aqui neste lugar. Senhor, nós nos reunimos aqui como igreja, Senhor, Pai querido, para, Senhor, entregar, Senhor, cada irmão que está ouvindo, Senhor, essa programação, Senhor, nas tuas mãos, cada vida que está aí, Senhor, do outro lado, Pai, Senhor, sendo ministrada agora neste momento. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nessa noite, Senhor, que essa ministração, Pai, venha ser um diferencial na nossa vida. Senhor, eu entrego cada irmão, cada vida nas tuas mãos, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa oração nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus e abrisse no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 16 e 17. Amém? Que fala sobre o batismo de Jesus. Amém? Hoje é o último dia da campanha e nós vamos encerrar. Amém? Abrindo os céus, escancarando os céus de uma vez por todas, em nome de Jesus. Vamos ler. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: E batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Os céus se abriram para Jesus após 400 anos de céus fechados sobre a nação. Quando Jesus desceu aquelas águas, junto com João Batista, aleluia, João Batista sendo usado para o batizá-lo, naquele momento, aleluia, os céus se abriram. E a Bíblia diz que em forma de pomba desceu o Espírito Santo e ministrou sobre a vida de Jesus. E uma voz soou dos céus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Aleluia. Nessa noite eu quero falar com você sobre as 5 maneiras, 5 coisas que nós podemos fazer para abrir os céus. E é engraçado que são coisas simples, são coisas fáceis, que a gente está habituado a ouvir na igreja, que a gente está habituado a entender acerca dessas 5 coisas e que muitas vezes passa despercebido na nossa vida através da nossa caminhada com Jesus. São muitas coisas que vão acontecendo e essas coisas vão se perdendo no meio desses acontecimentos na nossa vida. E a gente esquece qual é a chave para nós abrirmos os céus e recebermos as bênçãos de Deus sobre nós. A gente está vendo aqui Jesus sendo batizado e Deus se agradando de Jesus. Deus olhando para o seu filho e vendo: esse meu filho está cumprindo o chamado que eu dei para ele. Esse meu filho está cumprindo a ordem que eu dei para ele. Esse meu filho está cumprindo o que a minha palavra, que eu lancei sobre a vida dele, que ele confiou, e ele está exercendo, colocando em prática todas as minhas ordenanças. Depois de 400 anos de céus fechados, Jesus consegue abrir os céus através de uma obediência. Ele não precisava. Hoje é sexta-feira santa
E a gente pode ver o quão obediente que Jesus foi, sendo levado por Gólgota numa morte de cruz. Deus não poderia deixar os céus fechados para uma pessoa que estava com o coração tão aberto para obedecer a sua voz. E aí, eu quero dizer para você, essa palavra também encaixa para mim. E eu tenho certeza que ela se encaixa para você. Os céus, para se abrirem, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Aleluia. E colocar em prática tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, para a gente fazer. Colocar em prática a palavra de Deus. Não sermos somente ouvintes da palavra. Não sermos somente leitores da Bíblia. Porque leitores da palavra de Deus está cheio o mundo. Mas nós precisamos de pessoas, Jesus precisa de pessoas, Deus precisa de pessoas que sejam usadas pelo Espírito Santo nessa terra, para colocar em prática todas as leituras que nós fazemos da palavra de Deus. Aleluia! Quando Deus soou a voz e falou, este é o meu filho, em quem o meu coração se agrada, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para eu e você sabermos se os céus estão abertos sobre as nossas vidas, se Deus abriu os céus sobre nós, a primeira coisa é sabermos se nós estamos agradando o coração de Deus. Se nós estamos fazendo, exercendo a finalidade, aleluia, que nós estamos nessa terra. Qual a finalidade nossa nessa terra? Se nós estamos exercendo o que Deus determinou para nós. Eu quero falar de 5 coisinhas para nós abrirmos os céus e Deus poder falar lá do alto. Este é o meu filho amado, em quem o meu coração se agrada. Aleluia. Através de Jesus, nós podemos ver que os céus se abriram. E através de Jesus, nós podemos ver que os céus podem se abrir para nós, através de Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós começamos a colocar em prática a palavra de Jesus na nossa vida, nós podemos, através de Jesus, ver os céus abertos. Nós não precisamos de nenhum outro intermediário para os céus poderem se abrir. Nós só precisamos ter Jesus na nossa vida. Nós só precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador, para que os céus comecem a se romper. Aleluia! Oh, glória a Deus! O céu se rompe quando a gente aceita Jesus. E para a gente agradar a Deus, fazer com Deus olhar para nós, aleluia, e ministrar sobre nossas vidas as suas bênçãos. Quando nós aceitamos Jesus, nós demos um grande passo. Aleluia. Agora, Deus quer nos visitar. E quando o céu se abriu, a Bíblia diz que veio sobre Jesus o Espírito Santo em forma de pomba. Era Deus vindo na terra. Quando o céu se abre, para mim, para você, é Deus aqui na terra. É Deus na nossa vida, é Deus na sua vida, é Deus no seu trabalho, na sua casa. E a primeira coisa que eu quero falar para você, aleluia, para os céus se abrirem, foi o que o profeta Zacarias falou. Aleluia. Zacarias capítulo 14, versos 17. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não cairá sobre ela a chuva. Aleluia. A terra estava seca. Oh, glórias! Mas Deus queria derramar chuva sobre aquela terra. E veio o profeta dizer para aquele povo que se eles não adorassem a Deus, eles não poderiam ver os céus abertos. Aleluia. A primeira coisa que eu preciso fazer e usar como chave para Deus se agradar de mim é adorar ao Senhor, para que as chuvas possam descer sobre a minha lavoura, para que as chuvas possam descer sobre a minha terra. Oh, glória a Deus! Chuva é sinal de bênção. Quando Deus fala através da sua palavra da chuva, Ele está dizendo para nós que Ele quer nos abençoar. Chuva significa vida. Chuva significa plantas nascendo, terras sendo regadas. Oh, glórias!
E é isso que Deus quer fazer. E é através da sua adoração. Adorar é oferecer algo ao Senhor, que muitas vezes, aleluia, custe para nós algo muito grande. Adorar a Deus significa oferecer aquilo que é sacrifício para nós. Sabe aquele momento difícil que nós estamos vivendo? E mesmo assim eu me esforço para adorar a Deus. Eu me esforço para contemplar a glória de Deus. É difícil, é um sacrifício muitas vezes a gente adorar a Deus. É tão difícil a gente abrir a nossa boca para adorar a Deus quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade na nossa vida. Mas é nessa hora que nós realmente oferecemos a Deus a nossa verdadeira adoração. A adoração para que a chuva desça sobre a nossa terra. Chuva significa céus abertos sobre nós. Deus quer derramar chuva sobre a sua vida. Deus queria derramar chuva sobre o povo naquela época. Deus não mudou. Deus permanece o mesmo. A Bíblia considera o nosso Senhor como um Deus imutável, que não tem transformação. Ele continua o mesmo. Mas o mesmo Deus que não tem transformação, mas ele tem poder para ministrar a transformação sobre nossas vidas. Ele continua sendo sempre o mesmo. Mas nós precisamos receber a transformação do nosso caráter, da nossa vida, de toda a nossa história. Amém? A segunda coisa que eu quero falar para você, outra chave que vai abrir o céu sobre nós, está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versos 10, que são os dízimos e as nossas ofertas. Olha, já falamos de duas coisinhas que nós estamos acostumados a ouvir falar na igreja e que às vezes passa despercebido para nós. Adoração, adorar a Deus de todo o nosso coração. Um dos mandamentos do Senhor, aleluia. O segundo, ser dizimista. Livro de Malaquias, capítulo 3, versos 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, que dela venha a maior abastança. Oh, glória a Deus! Olha, uma coisa tão simples que a gente está tão habituado a ouvir. A gente pega exemplos da palavra de Deus que fizeram isso e de pessoas que foram tão abençoadas, né? Jacó fez voto com Deus de ser dizimista, aleluia, deitou a sua cabeça numa pedra e teve uma visão extraordinária, os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, e ali ele votou ao Senhor que ele seria dizimista, entregaria o dízimo de tudo. A gente pega como exemplo Abraão, aleluia, entregando seu dízimo a Melquisedeque, oh glória a Deus, com as bênçãos de Deus, irmãos. Os 90% compram muito mais que os 100% poderiam comprar sem a bênção de Deus. Quero falar uma coisa para você. Se você acha que 100% do que você retém de Deus, 10% apenas, com 100% você não vai conseguir fazer nada. 90% você consegue alcançar muito mais coisas do que utilizar os 100%. A palavra de Deus aqui no livro de Malaquias fala: roubará o homem a Deus? Pode o homem roubar a Deus? E aí ele completa sim, com os dízimos e com as ofertas. E aí eu pergunto para você, um ladrão, ele consegue ser abençoado por Deus? Ele está andando nos caminhos do Senhor? Como pode uma pessoa roubar a Deus? Tirar aquilo que Deus abençoou a vida dele e não entregar ao Senhor aquilo que é de Deus? Como pode o ladrão herdar o reino dos céus? Como pode o ladrão ser abençoado se a palavra de Deus nos diz que para nós sermos abençoados nós precisamos andar em obediência à palavra do Senhor?
Nós precisamos fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Uma pessoa que rouba outra pessoa agrada ao Senhor? Fica aí essa pergunta para você. Aleluia. O princípio de dar a Deus as primícias da nossa renda ou do nosso lucro está claro aqui nessa passagem. E se a gente não entender isso, se a gente não colocar isso no nosso coração, porque ainda tem pessoas que resistem à palavra de Deus. Não tem como nós sermos abençoados se nós continuarmos roubando ao Senhor. Ah, pastora, mas a minha vida está boa. Mas eu quero dizer para você que ela pode ficar muito melhor. Quando a voz de Deus soar dos céus dizendo: este é o meu filho, em quem o meu coração se agrada. A voz só soou do céu para Jesus, porque ele cumpria as ordens de Deus, ele cumpria a palavra do Senhor, ele cumpria os mandamentos de Deus, ele cumpria a vontade do Senhor, até chegar num dia como hoje, de Sexta-feira Santa, ser levado à cruz do Calvário e ter uma morte de cruz. Tal foi a obediência de Jesus. Como ele não iria agradar a Deus? Se você quer uma chave para abrir as janelas dos céus, e como diz no livro de Malaquias, capítulo 3, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, que dela, da bênção de Deus, advenha a maior abastança. Aleluia! Os dízimos e as ofertas liberam as bênçãos de Deus sobre nós. Amém? Oh, glória a Deus. A terceira chave que eu quero falar com você nessa noite, que é uma das chaves que abre as janelas dos céus. Oh, glória a Deus. Se chama perseguição. Aleluia. E está lá em Atos capítulo 7, do verso 55 a 58, que é o capítulo e os versículos chaves da nossa campanha dos céus abertos, que está dizendo sobre a morte de Estevão, que diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Oh, Deus de poder! Parece estranho a gente falar que a perseguição abre as chaves dos céus, abre as portas dos céus. Todo cristão que anda em obediência a Deus, que faz a vontade do Senhor, que cumpre o chamado de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus quer na sua vida. Todo cristão que anda em obediência a Deus, ele certamente vai sofrer perseguição. Jesus sofreu várias perseguições aqui nessa terra. Elias passou, Eliseu passou, aleluia. Paulo passou, Estevão viveu aqui nessa passagem uma perseguição, mas a Bíblia diz que através da perseguição desses homens, os céus se abriram e a bênção de Deus desceu sobre a vida deles. Ah, pastor, eu estou sendo perseguido, então eu estou desanimado, porque eu só sofro perseguição, as pessoas são contra mim. Você, se está vivendo isso, é porque você tem agradado a Deus. A gente só sofre perseguição quando a gente cumpre aquilo que Deus quer na nossa vida. Quando a gente não mente, quando mandam a gente mentir. Quando a gente não rouba, quando a gente tem a oportunidade de roubar. Aleluia. Você vai sofrer perseguição. Mas cada vez que você, por causa da palavra de Deus, de se negar, aleluia, a errar, a ser desobediente, porque você crê no poder de Deus, e vier uma perseguição com você por causa disso,
Isso é um sinal de que Deus está olhando do céu e está dizendo: este é o meu filho amado em quem meu coração se agrada. Cada vez que você dizer não para o mundo, cada vez que você disser o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, não para a Babilônia. A Bíblia diz que Deus foi com esses 3 homens. Deus também vai ser com você. Amém? Uma outra chave que abre as portas dos céus. Oh, glória a Deus. É a unidade. Mateus capítulo 18, do 19 ao 20, diz assim: ainda vos digo mais, Jesus dizendo, se 2 de vós na terra concordarem acerca de alguma coisa que pedirem, isto lhe será feito por meio de meu Pai que está nos céus. Oh, glória a Deus! A presença de Deus, ela sempre vai ser atraída pela unidade. Olha o que a palavra de Deus diz: quando 2 ou mais concordarem aqui na terra, vai ser concordado lá no céu. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós ligamos aqui o que é para ser ligado no céu. Primeiro começa aqui, primeiro começa na sua vida, primeiro começa dentro da tua casa, primeiro começa entre você e teu marido, primeiro começa entre você e os teus pastores, primeiro começa entre você e os seus líderes. Se vocês concordarem aqui na terra, é isso que está dizendo Jesus, Deus vai concordar lá no céu. Os céus vão se abrir. A unidade é uma das coisas que fazem o céu se abrir. Olha só. E aí a gente vai lá para o Salmo 133, né? O salmista dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenará as bênçãos. Oh, glória a Deus! Deixa o óleo do Senhor descer sobre a sua vida. Nós precisamos estar em união, você precisa estar ligado com alguém e concordar, e quando 2 ou mais estiverem reunidos, diz a Bíblia, ali estará o Senhor. Os céus estão abertos agora neste momento, porque está eu, o pastor, e você falando da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e ligando nessa terra o que é para ser ligado no céu. E nós vamos ligar nesta noite os céus abertos. Aleluia! A quinta coisa que abre os céus, a persistência. Oh, glória a Deus! E eu gostaria de ler junto com você a palavra de Deus que está lá. Oh, glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao 8, diz assim: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, se abre. Olha isso, olha as chaves. Persistência é a última chave. Glória a Deus. E aí a gente tem uma historinha, né, da palavra de Deus que está lá em 1 Reis, capítulo 18, que fala sobre Elias. 18, 42. Glória a Deus. 41. Elias ora para que chovesse sobre a terra. Elias estava orando para que o céu se abrisse e a chuva descesse sobre uma terra seca que havia consumido todos os frutos. A fome já tinha se instalado. As pessoas já não tinham mais alimentação. Aleluia. E aí o rei Acabe precisava ver a mão de Deus nos céus. E Elias foi usado para trazer essa mão do Senhor para abençoar aquela terra. Assim como você pode fazer nessa noite. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe,
porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta. E assim por 7 vezes persistia Elias em orar ao Senhor. A 7ª vez disse: aleluia. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. A mão do Senhor veio sobre a vida de Elias. Oh, glória a Deus! O qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a estrada de Jezreel. Você quer a mão do Senhor sobre a sua vida? Tenha persistência. Você quer ver a mão de Deus no céu? Você quer que o céu se abra e as mãos do Senhor estejam lá para abençoar você? Está aí a resposta. Persistência. Eu falei 5 coisinhas que você está cansado de ouvir dentro da igreja. Primeira chave: adorar a Deus de todo o teu coração.